Alô? Isso aqui é apenas e tão somente um tampa-calva. Porque a gente corre um risco muito sério. Sim, a prazinha Lueia, a Eila. A gente corre um risco muito sério. Se tiver muito calor, dá uma insolação, a gente a moleira ainda está em formação, e depois cozinhar os miolos aí é um negócio sério, né? Bom, aqui nessa noite está presente, como sempre, a minha companheira missionária Miriam Zanucci. Fica de pé, querida, para que todo mundo veja a sua belezura. Olha para você ver, que mulherão, 1,80 m e lá vai. E também o nosso querido pastor Ilmo, que é um grande amigo da Igreja Betânia. Eu o conheci através de Miriam, porque Miriam já o conhecia há muito tempo, e nós tivemos a oportunidade de pregarmos ali na igreja dele, Igreja Batista Betânia. E desses encontros nasceu uma amizade que, apesar do hiato que às vezes acontece, mas a amizade se solidifica, parece que com o passar do tempo se solidifica, né? E quando ontem Miriam teve um insight, pastor Ilmo, vamos convidar. E ele, de uma maneira tão generosa e graciosa, está nos fazendo essa visita nessa noite, né? Cada vez que a gente vem no Rio, como o pastor já disse, eu falo, pastor, eu estou por aí e tal, porque nós temos um carinho muito especial por essa igreja, muito, muito. Depois de eu cantar, eu vou contar um pouquinho. Deixa eu cantar umas musiquinhas para vocês aqui, depois a gente vai avançando. Hoje o culto não termina antes de meia-noite. Amém, irmãos? Eita, povo de fé! Puxa vida, viu? Essa igreja sentiu até um ar de renovação, meia-noite, todo mundo dizendo amém. Não vou, é claro que eu não vou exagerar, 11h59 eu termino tranquilamente. Vamos lá. Algumas músicas eu sei de cor, outras eu tenho que ler. Esse aí é problema do DNA, né, querido? Data de nascimento antiga, isso é um negócio sério, viu? Eu costumo contar as histórias como nascem minhas canções. Às vezes um diálogo com a pessoa, às vezes vem um versículo, às vezes ouço uma história. Há múltiplas maneiras de Deus inspirar para fazer as canções, né? E essa que eu vou cantar, que chama Jeitinho Brasileiro, eu fiz porque um dia, dialogando com uma pessoa e falando sobre acerca de Jesus, da necessidade de tê-lo Jesus como único e suficiente Salvador, porque fora dele não tem outra maneira, outro meio, outro jeitinho, outra possibilidade, não. Não há possibilidade de você chegar até Deus se não for através da pessoa de Jesus. Porque Deus, no seu grandioso amor imensurável, inimaginável, coloca o Filho dele, o unigênito, aqui no mundo, ama esse mundo com todas as dificuldades, todos os pecados, todas as idiosincrasias que existem no mundo, com tanto erro, tudo, ama esse mundo de tal maneira que doa, envia o seu Filho para ser o nosso Salvador. É um presente de Deus, Jesus, para a humanidade. Deus ama o mundo de tal maneira que envia ele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, querido. O amor de Deus é tão incrível que alguém me contou uma história que eu achei tão engraçado, em determinada igreja, que o pastor não tinha comparecido, e o diácono era alguém que desenvolvia um trabalho social muito bom, prestativo na igreja e tudo, mas pregar não era o forte dele, ele tremia, como eu estou tremendo aqui nesse púlpito, diante das pessoas. Mas não tinha mais ninguém para trazer a mensagem, e ele tremia, e a única passagem que ele lembrou que veio à memória dele, João 3,16, e tremendo ele leu a mensagem, ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que não parece, mas tem a vida eterna. Ele fechou a Bíblia e falou, agora que eu fui entender, depois de 20 anos,
não parece, mas tem a vida eterna. Irmã Maria fala de todo mundo, essa mulher tem o dom da língua grande, não parece, mas tem a vida eterna. E foi entregando todo mundo. O obreiro, Serapião, isso não paga nem fogo na roupa. O homem enrolado, não parece, mas tem a vida eterna. E ali ele desenvolveu o sermão dele, até errando o negócio dá certo. É uma coisa incrível, né? Esse amor imensurável de Deus. Bom, mas eu nesse diálogo com essa pessoa, e falando para ele da necessidade de ter Jesus como Senhor, que não havia outra maneira, o cara virou para mim na cara dura e disse, não, só, esquenta a cabeça não, que Deus é brasileiro, e na última hora ele dá um jeitinho e eu entro. Nesse dia eu aprendi duas coisas, a etnia de Deus é brasileiro, não sabia. E fiquei sabendo também que Deus faz o ouvido de mercadores, né? Faz vista grossa e arruma um jeitinho e coloca todo mundo lá. Tem muitas pessoas pensando dessa forma, querido. Que pode... Outros se justificam, eu não fumo, eu não bebo, então eu vou estar lá no céu. O meu gato também não fuma e não bebe, mas eu não sei se meu gato vai estar lá no céu. Pelo menos ele nunca me falou isso. Então, tem pessoas que pensam dessa forma. Então, essas pessoas, elas me dão conteúdo para mim fazer as minhas músicas. E eu fiz o jeitinho brasileiro. Tem muita gente contando apenas com a sorte, que logo após a morte tudo se ajeita, dá-se um jeitinho desses bem brasileiro, rápido e rasteiro, bem ligeirinho. E tem muita gente que conta com a sua esmola, que despeja na sacola, e fica o dito por não dito. Missa de 7º dia, 10 Ave Maria, isso cumpra Cristo. Homem, abra os seus olhos e veja o que a palavra diz. Se Jesus não é o seu Senhor, está vivendo por um triz. Pois não existe outro meio, Ele é quem intercede por nós. Pois quando entregou sua vida, mostrou a saída, não estamos sós. E tem muita gente que pensa que vai reencarnar, virar espírito de luz e foge da cruz, não quer acreditar que ao ladrão que arrependeu, Jesus o absolveu e hoje com ele está. E muitos pensam que morrendo tudo acabou, que a vida é só aqui, viver e divertir, nada mais restou. Mas miserável é o homem que só desta vida esperou. Homem, abra os seus olhos e veja o que a palavra diz. Se Jesus não é o seu Senhor, está vivendo por um triz. Pois não existe outro meio, Ele é quem intercede por nós. Pois quando entregou sua vida, mostrou a saída, não estamos sós. Bem, querido. Deixa eu ver uma outra música aqui. Eu gosto muito dessa música, Inigualável. Nenhuma linha do próprio punho, nem mesmo um rascunho ele escreveu.
e não cursou uma faculdade, na universidade não compareceu. De onde vem tal sabedoria? Não estudou filosofia, me diga, doutor. Pois o que ele disse até hoje ninguém supera. Entra era e sai era, e tá aí o que falou. Não fez intercâmbio, não participou de congresso e não teve acesso a um seminário. Mas o calendário é A, C e DC. Me diga, doutor, por que ele é tão necessário? E de onde vem tal sabedoria? Não estudou filosofia, me diga, doutor. Pois o que ele disse até hoje ninguém supera. Entra era e sai era, e tá aí o que falou. Não foi agraciado pelo Nobel, nunca foi bacharel, um cidadão comum. Por ser comum não chamava atenção, houve até rejeição em Cafarnaum. E de onde vem tal sabedoria? Não estudou filosofia, me diga, doutor. Pois o que ele disse até hoje ninguém supera. Entra era e sai era, e tá aí o que falou. Quem acredita em sua palavra é como alguém que achou uma lavra de diamante. Em tudo que faz será bem sucedido, e mesmo se tiver perdido, perdeu só por um instante. E de onde vem tal sabedoria? Não estudou filosofia, me diga, doutor. Pois o que ele disse até hoje ninguém supera. Entra era e sai era, e tá aí o que falou. Por isso que ele é inigualável. Aqui, essa outra música, ela nasceu também de uma experiência. Eu estava na casa de um amigo, e ali estava um homem de determinada igreja, e papo vai, papo vem, entrou na coisa de igreja, de religião e tudo mais. E aquele homem, ele contou uma história, ele disse que a neta dele estava com uma febre, e ele orou a Jesus, pedindo para Jesus debelar aquela febre, e passou um tempo, ele foi lá e fez a medição, e a febre tinha subido. Aí ele disse que tomou uma decisão radical. Ele entrou para dentro do quarto dele, ajoelhou-se e disse para Jesus o seguinte: Jesus, eu não estou te entendendo não, uai. Eu sou dizimista fiel, ofertante, e minha neta está com 39 anos de fé, eu não estou te entendendo. Ah, meu irmão, naquela hora meu sangue ferveu, talhou e tudo. Eu levantei e falei, vamos embora, porque isso aqui vai dar um tumulto lascado, né? Eu pego e fui embora. Eu tive quase falando com ele, eu também percebi que Jesus não está ouvindo muito bem, não. Mais de 2000 anos, né? Perdeu um pouco a audição. Como é que tem pessoas que acham que pelo fato de dar oferta e dar dízimo, eles vão comandar Deus, que Deus é movido por dinheiro, amado? Nós damos dívida, dízimo e oferta na igreja, porque nós acreditamos que existe uma obra missionária, nós acreditamos que o dinheiro tem um valor intrínseco, que move as campanhas, que movem as missões, que move o trabalho social e tudo mais. Mas o Deus, criador do ouro e da prata, dono do universo, multiversos, cada vez a gente descobre mais galáxias e galáxias, já são 400 bilhões de galáxias, com bilhões e bilhões de planetas e sóis, e vai por aí fora. O dono disso tudo precisa do vil metal, e é movido por dinheiro, meu amado. Então, assim,
eu fiquei impressionado com o papo desse homem, mas pelo menos ele me deu o tema para mim fazer uma canção. E se Deus não te responder? Eu já tive experiência na minha vida, querido, que eu fiz algumas orações pedindo a Deus coisas e não recebi. E depois, no futuro, eu agradeci a Deus. Deus, muito obrigado, porque eu não recebi, porque se eu tivesse recebido, eu tinha me lascado, viu? Eu creio que você também já deve ter passado por uma experiência assim, né? Orando por um varão, Senhor, manda ele para mim, Senhor, e o Senhor não manda. Aí depois de 3 anos, 4 anos, você vê que porcaria o cara é, você fala, obrigado, Senhor, que livramento. É homem e mulher, e mulher e homem, né? Não é, tem via de mão dupla aí nessa história. Mas deixa eu tocar para você a história, e se Deus não te responder? Zé, o que você irá fazer se Deus não te responder? Vai desmoronar sua fé. Você aprendeu a dizer palavras de ordem, mas agora a desordem se instalou. Sacou que Deus não está ao seu serviço, o culto do reboliço simplesmente falhou. Zé, como você vai proceder? Certamente vão culpar você, pois ninguém vai culpar Yahvé. Você determinou, ordenou e nada aconteceu. Nenhuma luz acendeu, nada mudou. Zé, você não estava preparado para ouvir, não. Agora perdeu o rumo e ficou sem chão. Zé, como você vai proceder? Certamente vão culpar você, pois ninguém vai culpar Yahvé. Você determinou, ordenou e nada aconteceu. Nenhuma luz acendeu, nada mudou. Zé, você não estava preparado para ouvir, não. Agora perdeu o rumo, ficou sem chão. Zé, Zé, ficou sem chão. Ficou sem chão. Deixa eu
Eu vou cantar mais uma aqui para a gente pregar, viu? Acho que eu já toquei essa música aqui já toquei aí na igreja. Oi, filha. Que eu fiz sexta-feira, né? Será que eu vou lembrar, Miriam? Essa foi feita sexta-feira no Meia, tá fresquinha, né? Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, detone o seu inimigo. Um outro conselho eu digo, não resistam ao perverso, façam o inverso. Se alguém ferir sua face direita, ofereça também o outro lado. De um modo inusitado a coisa se ajeita e o agressor é quem sai derrotado. Se alguém te forçar a caminhar com ele, vai sem resistir. Você vai saber qual é a dele, terás como conferir sem ferir. Dê a quem te pede sem questionar. Se tens, não digas não tenho. Empreste se tiveres condições de emprestar. Mostre todo empenho. Se você ama apenas quem te ama, estás muito aquém. Qualquer incrédulo faz isso e não reclama. Nós temos que ir mais além. E se alguém te forçar a caminhar com ele, vá sem resistir. Você vai saber qual é a dele, terás como conferir sem ferir. Se alguém te forçar a caminhar com ele, vá sem resistir. Você vai saber qual é a dele, terás condições de conferir sem ferir. Essa é a mais nova, viu? Esta é a primeira parceria diretamente que eu fiz com Jesus. Peguei os fragmentos ali do Sermão do Monte, né? E ele foi me dando os insights, eu fui ali, faço ali, nós fizemos essa parceria. Apesar que eu tenho outras parcerias com ele, muitas, mas essa foi mais assim explícita. Irmãos, vai para 11, para 12 anos, que pela primeira vez eu e Miriam pisamos nessa igreja. Era 35 anos de aniversário da igreja. Eu recebo um convite. O pastor Valdemir me entra em contato comigo e disse que tinha tomado conhecimento, conhecia algumas músicas minhas e que gostaria que nós participássemos do aniversário da igreja de 35 anos. Eu fiquei muito feliz com o convite,
muito, me alegrou o coração, e ele perguntou se eu tinha o material. Sim, tem, manda o material para mim. Então eu mandei o material. Faltava talvez uns 30, 40 dias que faltava para o evento acontecer, e ele fez esse primeiro contato, e a gente foi conversando, mandei o material. Depois o pastor Valdemir pediu para eu mandar. Você manda assim a sua ficha, seu currículo, qual seminário você estudou e tal, etc. Falei, o negócio está complicando do meu lado. Qual seminário? Você é formado em quê? Aí falei, mira, azedou a nossa maionese. Azedou a maionese. Claro que eu fui sincero e respondi a ele, falou, pastor, não que eu seja de forma nenhuma contrário a seminário, mas eu nunca tive a oportunidade de estudar. Família muito pobre, tinha que trabalhar para manter a família. Meu pai adoeceu, ficou muito tempo doente. Eu, criança, adolescente, que tive que segurar a barra toda da família. Então, não tive a oportunidade de estudar. Falei, pastor, eu não tenho, eu sou autodidata, não tenho curso teológico, curso musical, não tenho absolutamente nada. Vou rompendo em fé e buscando conhecimento e tal. Aí, depois dessa resposta que eu enviei para ele, naquela época, em priscas eras, ainda a gente comunicava no tal de e-mail. Isso não tem uma coisa tão antiga, né? Alguns ainda fazem uso desse e-mail arcaico, né? Hoje nós temos Zap, não sei, Instagram, Facebook, não sei, e cada dia aparece uma novidade aí de rede social, de comunicação imediata, né? Mas naquela época era e-mail. E depois dessa resposta, houve um hiato, rolou um vazio. Eu e Mira estávamos lá no Meyer, a gente ia não sei aonde, e eu olhava todo dia o e-mail, cadê? Nada. Falei, Miriam, vamos marcar uma outra igreja, porque azedou a nossa ida lá. O pessoal olhou e falou, vai trazer esse camarada aqui, não tem nada a ver, nada a ver. Aí a gente já estava de olho, qual igreja que a gente vai procurar? Vamos procurar, vamos lá no Paulo Brito, no pastor José Cabrito, qualquer um que abrir a porta, a gente vai, nós vamos entrar, vamos resolver essa parada aí, porque lá no Parque São Basílio não vai dar, não. Mas aí, de repente, cai o bendito e-mail. Está tudo certo, pastor? Vamos esperar você. Eu lembro ainda até hoje, na porta do Habib's e tal, vou estar te esperando lá. Eu falei, Miro, aconteceu um milagre aí. O pessoal falou que o milagre era só no passado, e os milagres continuam atuando, hein? Vamos lá. E nós viemos, fomos recebidos pelo Rev Valdê. Só eu tenho a liberdade de chamar ele assim, viu? Vocês não vão nesse papo, não. Eu e Miriam. Valdê estava nos esperando e falou, vocês vão ficar hospedados na casa da doutora Lília, nossa irmã querida e tudo. Falei, vamos lá para a doutora Lília. Fomos lá nós para o Village Golden, ou Golden Village, sei lá. Acho que é Golden Village, né? Porque o adjetivo em inglês sempre vem primeiro, né? Eu sei que a vila era de ouro, isso aqui interessa. Interessa que era de ouro. E nós fomos, chegamos lá, ver aquela casa. Falei, mira, onde nós viemos amarrar nosso burro, mira. Estamos lascados, minha filha. Mas já que estamos aqui, mas a vontade era falar, pastor, vou voltar, porque eu esqueci R$10 lá no MEI e eu estou com medo de eles levar meus R$10. É o único que eu tenho. A vontade era essa, mas falou, não, vamos encarar. Fomos extremamente bem recepcionados naquela casa, nos colocaram numa suíte,
Sweet. Para mim, em inglês, sweet era doce, né? Mas tem outro significado, né? Nossa, fomos extremamente bem recebidos naquela casa, com todo carinho, e nós viemos para a igreja, era sexta, sábado e domingo. E nós fizemos o trabalho aqui, preguei na sexta, no sábado, domingo de manhã, e domingo de manhã, eu, sem o desconfiômetro acionado, conduzi o culto até 12 horas e 40 minutos. O pastor subiu e falou, a gente termina rigorosamente meio-dia, esse cara passou 40 minutos. Eu falei, misericórdia. Mas, pelo menos, graças a Deus, ninguém foi embora. Por misericórdia, obviamente. Extremada misericórdia das pessoas, né? E nós ficamos domingo à noite e tudo. E a partir daquele instante, daquele momento tão precioso e marcante, nós ficamos amigos dessa igreja que tem sido bênção no nosso ministério ao longo da nossa caminhada. Como ele já colocou no início, ultrapassou o relacionamento de amigos, de pastor, amigo, de pastores, colega. Nós somos amigos, né? Podemos contar sempre com ele, aonde nós ministramos, sempre vem à tona a igreja de Parque São Basílio, sempre a gente está mencionando, uma igreja completamente voltada para missões, uma igreja que faz um trabalho social maravilhoso, né? Eu tenho ouvido, o Rev Valdez sempre manda para mim o que está acontecendo com os grupos de rua, né? Das pregações de rua, eu fico tão feliz, e pedido de orações, né? E agora uma grata surpresa de ouvir um coro de homens. Eu não tinha ouvido ainda, não sei quanto tempo existe esse coro, mas nós não tínhamos oportunidade, né, Meira, de ver o coro em ação. Que Deus possa abençoar, que outros possam agregar a esse coro maravilhoso de fazer esse trabalho, ao dirigente, que eu também não conheço, mas vi a competência dele ali, obviamente sendo auxiliado pelo Pablo, claro. Porque se o Pablo, a coisa não rola. Se o Pablo for embora, se perde totalmente aqui, o Emerson erra o acorde, o negócio vira um tumulto. Ele está ali, o Pablo, e ele que comanda o negócio, e a coisa rola uma harmonia perfeita quando ele está ali na direção. Então, assim, eu fiquei muito feliz de saber, né, que tem um coro de homens nessa igreja, que pessoas possam se agregar aqui para abrilhantar cada vez mais, aumentar e louvar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, o nosso Deus, né? Para a nossa reflexão, eu queria ler 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, e Eclesiastes 3, 11. Já está aí Não, né? Ainda está já está na TV o versículo. 1 Coríntios. Isso, esse menino é The Flash. Pá, já saiu. Que bacana. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Tem umas outras versões, mas o assunto é o mesmo, né? Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem uma outra passagem que diz: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Amado, tem uma pergunta que desde das priscas eras na humanidade o ser humano faz, que é: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou? Tem um pensador chamado James Sapiendi
que ele colocou de uma maneira tão interessante, eu achei. Ele disse assim: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Quem nunca se fez essas perguntas é indigno de viver, e quem vive em busca dessas respostas merece viver eternamente. Essa é uma pergunta, querido, que Deus dos primórdios, né, da humanidade, ela vem sendo feita. Né? A grande dúvida: o que eu estou fazendo aqui? Qual o meu propósito? Qual o objetivo de eu ter nascido? E ela tem algumas respostas. Se o cara é um materialista ateu, ele disse: quem eu sou? Eu sou um amontoado de átomos que constitui um corpo. Surgi por acaso, não houve planejamento, não houve um direcionamento, não houve um objetivo. O acaso cego dirigiu todo o processo. Agora, ninguém viu como surgiu, ninguém percebeu como nasceu, ninguém registrou quando acordou, mas muita gente abraçou, e abraçando muito ainda estão esse tipo de filosofia, que nós somos fruto do randômico, de algo sem significado, lá nos primórdios, mais de 4,5 bilhões de anos atrás. Sabe como? Ninguém sabe como, numa sopa primordial, houve lá uma mistura de elementos e a vida surgiu. Tentaram algumas vezes reproduzir essa vida em laboratório, igual na década de 50 e pouco, um tal de Miller, e foi totalmente infrutífera a vida, a experiência dele, não resultou em absolutamente nada. Mas tem muita gente que ela continua pensando dessa forma, que ele é apenas e tão somente um amontoado de átomos, sem objetivo, sem propósito, sem direção, sem absolutamente nada. Está aqui, surgiu por acaso e aí está. Aí tem outra resposta: quem sou eu? Aí diz a codificação kardeciana: eu sou um exilado de Capela. E você também é um exilado de Capela. Capela era um mundo aprazível, maravilhoso, que vivia em uma harmonia plena, absoluta, uma coesão maravilhosa, mas houve uma rebelião lá. Isso me lembra uma outra história, que houve uma rebelião em determinado lugar. Tem uma simbiose muito perfeita entre essas rebeliões aí. Mas lá os exilados, os capelianos, rebelaram-se e, como castigo, foram mandados para o planeta Terra. Então você é um exilado de Capela, viu, querido? Fica sabendo. Você está aqui porque esse mundo é um mundo atrasado, é um mundo que, entre todos os orbes que existem, que são habitados segundo o Espiritismo, esse aqui é o mais atrasado, isso aqui é a escória da escória. Então, os que estão aqui são os descendentes de exilados de Capela. Não tem nada de Adão e Eva, não tem não. Foram os exilados que foram lançados em degredo, exilados nesse planeta por castigo. Então, para muitos, quem eu sou? Eu sou esse ser que foi lançado aqui, mas eu vou, através de reencarnações sucessivas, alcançar um patamar espiritual mais elevado. Quem sabe eu volto para a Capela, ou eu hei de habitar outros orbes muito mais até evoluídos de Capela. Quem eu sou? Eu sou um ser criado a partir de um coágulo, diz os muçulmanos. Deus criou o homem a partir de um coágulo de sangue. Anteriormente, eles diziam que era feito da argila, e outros disseram que era da água, de sêmen. Tem várias respostas tentando responder essa pergunta inquietante. Essa pergunta é extremamente séria, mano. O que estamos fazendo aqui? E a resposta que nós buscamos, ela tem um significado
muito preponderante, muito importante, sabe? Nós temos que ter uma definição e saber realmente, porque senão a vida torna-se um amontoado de sem sentido, nonsense. Atrás dessas perguntas aqui estão embutidos a procura de um sentido, de um objetivo, de um significado, de uma definição e razão. Dentro do entendimento é percepção, é discernimento, é bom senso. Dentro do propósito é fim, um alvo, uma finalidade, é um objetivo. Você percebeu que a palavra sentido tem múltiplos significados. Quem eu sou? Quem você é? Ser humano precisa de ter um sentido, um objetivo, uma definição. Tem uma história muito interessante de um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl. Você já deve ter ouvido falar dele. Esse homem, ele foi confinado ao campo de concentração nazista e durante 13 anos esse homem esteve preso ali naquele lugar. Ele perdeu a família toda, com exceção de uma irmã. E o que esse homem percebeu ao longo dessa caminhada de sofrimento inimagináveis? A gente assiste filme, nós lemos a história, mas é muito diferente entre você assistir um filme, que é uma ficção baseada até num fato real, mas isso nunca traz a essência, o cerne do sofrimento, da realidade. O filme é apenas uma forma de interpretar, mas quem sente dor é que sabe a intensidade da dor. Por isso, eu encontro com pessoas que, às vezes, o outro perdeu um filho, e ele vira para a pessoa e diz assim: eu sei o que você está sentindo. Não sabe, irmão. Eu tenho autoridade para dizer o que é o sofrimento de um pai enterrar um filho como eu enterrei o meu de 15 anos. Eu sei da dor, eu sei o que o outro está passando. Se ele está passando pelo mesmo processo, eu sei. Não teoricamente, mas na prática. Eu sei o que acontece emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, a reviravolta, a metamorfose que acontece dentro daquele que inverte o processo, porque o processo natural é o filho lá enterrar o pai. Quando inverte esse processo, é um negócio inimaginável. Então, querido, um conselho eu dou para vocês nesta noite. Se você for visitar um enlutado, seja um pai, uma mãe, um avô e tudo, não diga que você entende, que você compreende essa dor, porque você não compreende. Apenas e tão somente ceda o seu ombro para que a pessoa encoste, chore, e, se possível, chore com ela. Eu tive uma experiência nesse sentido, querido. Nós tínhamos, há alguns anos atrás, um estúdio em Belo Horizonte, eu estava gravando lá, e tinha uma pessoa gravando com uma igreja muito pentecostal e cheia de costume. As mulheres usavam aqueles vestidos bem compridos, cabelo grande e tudo mais. E tinha um dirigente chamado Caio. E todo mundo dizia: pastor Caio, pastor Caio, pastor Caio para aqui, pastor Caio para ali e tal. Aí, o rapaz que trabalhava comigo como arranjador, Joãozinho, ele mostrou ao pastor Caio algumas músicas do Reverbério. Ele ouviu e disse: é um desserviço. Que essa música não edifica, a música dessa pessoa não edifica. Aí o João, como é muito amigo meu, disse assim: ô pastor,
ele tem outras músicas também. Eu vou te mostrar outra música. Ele pegou um CD meu chamado Canções de Paz para os Momentos Difíceis. Esse CD nasceu no momento, no ápice da minha dor de ter enterrado meu filho Tiago. Então, são canções não teóricas, mas canções arrancadas das entranhas. Canções que nasceram com sangue, com suor, com lágrimas. É um CD fortíssimo, sabe, esse CD. Aí o Joãozinho, esse amigo meu, mostra ao pastor Caio, que depois eu fui perceber que não era pastor, e ele mesmo confirmou que não era pastor. Aí mostrou ele ouviu e falou: uai, parece até duas pessoas diferentes, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Falei, não, porque ele faz música de qualquer estilo, é bem eclético, de samba, rock and roll, tudo você pensar, ele só não é muito chegado no funk sertanejo e o axé, porque isso aí não é de Deus. Mas o resto tudo ele faz. Aí ele ouviu, gostou demais, nossa, saiu quebrantado com o CD, porque aquele CD é poderoso, realmente, as mensagens são muito fortes. Bom, passou-se o tempo, 2 meses depois, eu estava no estúdio, eu recebo um telefonema, Joãozinho atende, tinha alguém procurando por mim, era o pastor Caio. Ele falou: irmão, estou precisando demais de conversar com você, eu posso passar aí para a gente almoçar junto? Eu pensei, se ele pagar, eu vou. Óbvio. E antes de eu pensar assim, Deus é tão bom, que você, eu vou pagar, viu, irmão? Eu falei, aleluia. Era isso que tinha que acontecer. E ele passou. E nós saímos, fomos no restaurante, almoçamos. E até a ida no restaurante, ele foi falando comigo aqui: irmão, eu tenho um grande amigo, que foi criado comigo desde a infância. Nós éramos dessa igreja. E aconteceu uma coisa lá, e a propósito, eu não sou pastor, eu sou o dirigente, eu sou o ministro de louvor lá da igreja, não tem esse nome, né? Assim, ministro de louvor. Eu sou o dirigente de louvor lá e tal, minha esposa é médica, nós somos de lá e tudo, mas eu não sou pastor. Aí ele conta para mim, esse amigo meu, tem um carinho por ele, é mais do que um irmão, e ele divergiu com a igreja e disse que ia sair, e o pastor daquela igreja lançou uma palavra maravilhosa para ele e disse: se você sair da nossa igreja, vai sair sob maldição e Deus vai pesar a mão em você. Isso é macumba gospel. Macumba gospel. Viu? E tem muitas igrejas dessa forma, querido. Desse jeito. Eu e Miriam, nós tínhamos nossa congregação em Curvelo, e tinha alguns irmãos que foram para a presbiteriana lá. Por quê? O cara foi cair na besteira de estudar a reforma. Estudou a reforma e começou a comparar uma coisa com a outra, falou, tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós saíram da igreja e eles disseram para nós, para mim e para a Miriam, que os irmãos que eram carne e unha com eles, quando passava na rua, virava a cara. Tornaram-se persona non grata. Acho que nem o pessoal lá do Velho Testamento corria dos leprosos, como corria dos crentes e tal. Por causa disso aí, não estava mais na denominação. É um negócio sério. Então, esse pastor abençoado, ungido com óleo de caminhão queimado, vira para esse irmão e diz: se vocês saírem da igreja, Deus vai pesar a mão. Irmão, e eles saíram. Passaram 15 dias, o filhinho dele de 6 anos adquiriu uma meningite daquela que detone, e o menino faleceu. E o Caio disse: eu queria que você fosse lá, porque o Joãozinho me contou a sua experiência. Eu gostaria que você desse uma palavra para o meu amigo, porque eles estão arrasados.
eles estão destruídos, moídos, eles estão acabados completamente. Você poderia ir lá comigo? Vamos lá, meu filho, você já pagou o almoço? É claro que eu vou. Então, vamos para lá. Irmãos, quando eu chego naquela casa, eu nunca vi um quadro tão deprimente, tão triste. Aquele homem, aquela mulher estavam esmagados pelo peso da culpa que aquele homem tinha lançado sobre eles, arrasado. E Deus foi falando comigo, dando palavra, e eu fui orando, falando. De repente a gente estava chorando, e lágrima descia um outro negócio do nariz, que você sabe o que é, descia aquele negócio todo, e descia a saliva. Nossa, foi um negócio assim, impressionante. Nós ficamos 2 horas ali, eu abraçando eles e tudo. E quando encerrou aquela cartaz, quando encerrou, eu despedi e fui embora. E no outro dia, cedinho, o Caio liga para mim, agradecendo, e falou: pastor André. Até então ele não tinha nem me chamado de pastor, era irmão. Mas muita gente me chama de pastor, e eu concordo com eles que, quando eu olho para mim, eu falo: você é pastor? Eu mesmo falo: não, você não é não. Então, você vê, até eu tenho essas dúvidas, né? Então eu não critico ninguém pelo fato de achar que eu não sou. Igual eu estava lá em Eunápolis, num hotel, tinha uma reunião de orações lá embaixo, e as irmãs estavam orando. Eu falei: eu vou orar com as irmãs. E elas tudo de olho fechado, tudo contrita, né? E eu entrei lá no lugar. Quando um abriu o olho, levou um susto comigo. Eu falei: não, eu sou pastor. Senhor pastor? Você não parece, pastor. Falei: ô, minha irmã, antes sei, não parecei, de que parecei, não sei. E foi uma benção, depois nós ficamos tudo amigos. Mas aí, queridos, meus amados irmãos, ele me veio me agradecer pela palavra. Aquele dia, acho que Deus me usou como nunca na vida, para eu trazer paz e arrancar o peso da culpa que existia sobre aquele casal, querido, pelo fato de ter saído da igreja. Se alguém quiser sair da Parque São Basílio, eu tenho certeza absoluta, é pleonasmo, mas eu vou falar, certeza absoluta, que o pastor Valdemir vai ficar muito triste, mas você nunca vai ouvir uma palavra de maldição da parte dele, porque ele não é pai de santo gospel, ele é pastor. Ele é pai de santo porque os filhos dele é santo, porque ele é santo, né? Nós somos separados, só por isso. Vocês não vão ouvir, ele vai abençoar a vida de vocês. Ô, irmã e fulano e tal, eu que estou tão triste de vocês estarem indo embora, vocês são uma bênção na igreja aqui, mas se vocês estão achando da parte de Deus que é a hora, então vão com Deus, Deus abençoe e tal, mas maldição vocês não vão ouvir, porque eu conheço ele. E ele conhece o Deus que ele serve, ele nunca faria isso. Deus abençoa. Nós estamos aqui nesse mundo para abençoar, não é para amaldiçoar ninguém não, querido. Tem gente que sobe no monte para vingar de tudo e fala: Senhor, coloca um câncer naquela desgraçada, Senhor. Eu já ouvi isso, meu irmão. O cara me contar isso: Senhor, pesa a mão, esmaga, Senhor, esmaga para não sobrar nem pó. Meu Deus do céu, Senhor, com quem que eu estou mexendo? Que coisa esquisita. E aquele dia teve a oportunidade daquele casal, sabe, arrancar, largar, abandonar, deixar esse peso que esmagavam, e sabe, aí agora é o processo, porque o pai que enterra o filho, isso vai acontecer até o final. Sempre eu tenho saudade do meu filho e tudo, mas a esperança de encontrá-lo é maior do que tudo, porque o meu Deus, que não mente, prometeu que isso vai acontecer, e eu acredito nele que assim vai acontecer, ponto final. Então, amados, voltando no caso do Viktor Frankl, ele percebe, sabe, que algumas pessoas que tinham objetivo, que tinham projeto, que tinham propósito, elas
elas superavam aquele todo sofrimento, alguém que esperava encontrar alguém que amava, alguém que tinha vontade de voltar à vida normal. Óbvio que no meio de muitos pereceram, realmente foram sacrificados pelo regime maldito, cruel, nazista, mas outros, eles faziam das tripas o coração para sobreviver, e sobreviveu, e o Viktor Frankl foi um deles, e ele escreveu o livro best-seller Em Busca de Sentido, que é um livro que você tiver a oportunidade de lê-lo, você vai ficar assim, realmente vai edificar muito a sua vida. Antes de Viktor Frankl escrever o seu livro, a teoria vigente era de Freud. O que Freud dizia? Dizia que você nasceu para buscar o prazer. Você tem que abraçar o prazer, viver intensamente, sem limites, sem limitações. Tal. A teoria de Freud não é dele, ela é muito antiga. O cara que inventou ela pela primeira vez chamava Aristipo de Cirene. Esse cara que formulou essa teoria do prazer, de você usufruir o que há de melhor, o prazer, a alegria e tudo mais. Tudo de bom que tiver, que você, não importa o meio de você adquirir, mas o objetivo para dar sentido à sua vida é você buscar prazer, é você buscar alegria, é você viver um eterno carnaval no sambódromo do Rio de Janeiro, foguetes e alegria e tal. O objetivo era esse e tal. Depois essa teoria, esse pensamento, ele tomou um rumo muito maior quando Confúcio, adotou, que Confúcio, Epicuro, que doido, Confúcio é chinês, Epicuro abraçou isso e tal, e a musa, a patrona, uma palavra estranha, mas existe, patrona, sinônimo de patrão, viu, galera? A patrona era a deusa Edonê. Aí formularam a teoria, a ideologia do hedonismo, que até hoje viceja no meio da sociedade. Prazer, você tem que buscar o prazer, você tem que buscar a alegria, você tem que usufruir o melhor. Isso aproxima muito de algumas filosofias de algumas igrejas evangélicas que diz: você tem que comer o melhor dessa terra. Você é crente? Você está comendo ovo e couve a semana inteira, irmão? Você é filho do rei. Que? Seu carro ainda tem aqui, Uno, 1999? Aquilo ali é atraso de vida, o inimigo entrou na sua vida, meu irmão. Você é filho do rei, você tem que andar de Audi 4.4. E na hora que você melhorar um pouquinho, você compra um Lamborghini. Isso é um negócio meio complicado, viu, querido? Muito complicado, mas até Freud pregava isso, e veio Viktor Frankl e fundou a logoterapia, que é o oposto da filosofia de Freud. A logoterapia, ela prega que você tem que, não importa o sofrimento e tudo, você tem que buscar sentido, e embutido nessa busca está a realização espiritual que Viktor coloca de uma maneira forte e tal, porque não adianta você buscar sentido só nas coisas materiais e tudo, porque, amado, a nossa vida é fugaz, ela é um sopro, ela é assim, se acorda, poxa vida, já tem 12 anos quase que nós pisamos aqui, parece ontem. Ontem eu estou vendo as meninas de Lília, era tudo pequenininha, adolescente, tu já é tudo mãe de 3 filhos, e se Deus não entrar no meio, vai desce, porque eu crescer e multiplicar e ali, o negócio não está brincadeira. Ouviu uma reca de menino na casa da Lília, tinha uma que tinha um grito tão fininho, e um araponga passou voando, tampou o ouvido e vazou. Eu falei, meu Jesus amado, uma bênção às crianças, às meninas, viu? Parabéns a Lília, a Larissa, ao neto, ao avô do neto, ao Vinícius e tudo mais. Bênção de Deus demais. Tal. Então, essa teoria de Frankl, da logoterapia, ele busca o sentido. Se você souber buscar o sentido do sofrimento e tudo, aí dá razão de ser.
para você prosseguir a sua vida. A falta de sentido na vida tem levado pessoas a cada situação mais absurda. Muitos dão cabo das suas vidas porque não vê sentido. Vê sentido, o cara tem tudo, ele tem dinheiro. Você nunca viu falar que o Zé da comunidade ali do puxa-faca, ele se matou? Ele tomou tiro de bala perdida, ele morreu de dor de barriga, porque comeu comida estragada, qualquer coisa, mas é muito difícil falar que ele se matou, a não ser que ele tenha uma paixão violenta por uma passista da Mangueira, e a mulher não quer nada, o cara pega no ápice do desespero, mete bala na cabeça e morre e tal. Isso são casos isolados e tudo, mas de uma maneira geral o pobre ele não suicida, mas o rico, o cara cai num vazio existencial profundo, que não vê objetivo, não vê sentido, não vê diretriz, não vê significado, não vê razão para a sua vida. Então, a única forma que ele tem é colocar um fim à vida dele. Eu e Miriam conhecemos um rapaz lá no nosso bairro, perto da nossa casa, com um comércio maravilhoso, um macarrão que ele serve lá, uma coisa fantástica. Paulinho, um cara sempre alegre e tudo, mas esse cara mergulhou num mundo sem sentido, sem objetivo e tudo, e um dia a gente passa lá, está fechado. Mas o que aconteceu e tal? Paulinho se matou. Ele pulou do 3º andar do apartamento dele, não morreu, capengando, ele foi, subiu no outro muro, tinha um outro abismo do outro lado, ele pulou de cabeça e ele faleceu. A falta de sentido leva as pessoas a suicidarem, buscar nos vícios, tudo quanto é tipo de droga, álcool, sexo, buscar alívio, busca no poder do dinheiro, no hedonismo mais radical, mas continua com as vidas ocas, vazias, sem rumo, desnorteado. Porque se você não acha sentido em viver, o seu viver não tem sentido. Muitos pensam assim, não, minha vida vai ter sentido quando eu me formar. Quando eu casar com aquela menina que eu estou de olho, quando eu casar com aquele rapaz, quando eu entrar por aquela universidade, quando eu fizer aquela viagem, quando eu tiver aquele carro e tal. Querido, isso são coisas lícitas, mas elas não trarão sentido para a sua vida. Seu carro do ano, no outro ano ele já está velho, você pode ver o seu vizinho passar com um novinho, você cresce o olho lá, é incrédulo, ele está com o carro novo, o meu já tem 1 ano que eu estou com ele. Você não achou sentido? Seu casamento pode não dar certo, não tem sentido, então não estava no casamento. Então, o que acontece? Não são coisas, são meios, lícitos, como eu disse tudo, mas não trazem sentido. Muitos não admitem, mas a sede e a fome deles transcendem o aqui e agora. Eu coloquei o versículo maravilhoso de Eclesiastes 3, capítulo 11, que diz assim: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, querido, as coisas que você encontra, que tem, não trarão sentido para a sua vida de forma nenhuma. Você deve conhecer a frase de Dostoiévski, né? Um grande escritor russo, que ele diz assim: há um vazio no homem do tamanho de Deus. Essa frase é de uma profundidade, é de uma intensidade, de uma grandiosidade imedível. Um vazio que existe no homem é exatamente do tamanho de Deus, porque quando Deus entra dentro do homem, ele preenche os vácuos, os vazios, as brechas. Você torna-se um ser completo. Aí nós vamos entrar no texto que nós lemos no início, que Paulo falou, eles tiraram ali, mas eu vou ler.
que diz: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se a vida encerra aqui, querido, então comamos e bebamos, bote para quebrar. A partir de hoje, já sai aqui botando para quebrar. Primeira roda de samba que tiver, aí você entra e samba até as suas pernas bambear e você vomitar até as suas tripas lá, e seja o que Deus quiser. Se a vida encerra aqui, meu querido, por que você é altruísta? Por que você ajuda o seu próximo? Por que você se preocupa com o outro, se a vida encerra aqui? Usufrua melhor dessa terra. Mais uma vez eu volto às igrejas que falam: você foi colocado por cabeça, não por cauda. Você tem que usufruir o melhor. Isso se aproxima muito dessa filosofia hedonista, do prazer, da realização pessoal. Usufrua o melhor dessa terra. Você é cabeça, você não é cauda. Você é mais vencedor. Tudo você pode naquele que fortalece. Palavras de ordem. Mas o infeliz não lê Paulo quando diz o que ele sofre. Até ele chegar nesse versículo: tudo eu posso naquele que me fortalece. O perrengue que Paulo passou não está no gibi, mas está na Bíblia, viu? Gibi não, mas está na Bíblia. Você tem que ser o primeiro em tudo, meu. Você é filho do rei. Você é filho do rei. Amado, os discípulos do Senhor Jesus sofreram privações. Aí você lê a galeria de Hebreus, aquele pessoal cerrado ao meio, separado. Paulo, um homem tremendo, que fazia a vontade de Deus, olha o que aquele homem sofreu. E Jesus não é brincadeira não, Jesus não brinca em serviço, né? Quando Paulo tem experiência lá, né, lá em Damasco, meio-dia, Jesus falou assim: velho, você vai ver que você vai sofrer por amor do meu nome, viu? E isso cumpriu cabalmente, viu? Paulo comeu o pão que o bicho amassou, viu? Era um cara intelectual, conhecia tudo, né? Religioso, fariseu, cumpridores da lei e tudo. Mas quando ele tem um impacto com Jesus tão forte, tão intenso, tão transtornador e transformador, mudou completamente a vida daquele homem, viu? Eu vou te dizer uma coisa para escandalizar você, viu? Talvez o pastor até feche a porta para nunca mais eu voltar aqui. Mas às vezes quando você abraça o evangelho de Jesus, aí a coisa fica feia para o seu lado, meu irmão. Se você quer resolver o seu problema imediato, querido, um bom centro de macumba é mais rápido. Traz a pessoa amada em 3 dias. Agora você casa com a bênção do Senhor, já é uma barra. Agora o diabo ainda trazendo, né, o seu amor em 3 dias. Você já pensou que fumo que você vai pegar, meu irmão? Deus abençoando, é luta. A gente tem que amortecer, matar a carne e tudo. Aí a mulher resolve o problema lá, a mãe de Ná faz um trabalho para você e tal. Uma vez eu encontrei um cara desse jeito, eu era adolescente, gostava de uma menina. O cara era baiano e ele virou assim, falou assim: eu resolvo o seu problema e não vou te cobrar nada. Tem cemitério por aqui? Falei: tem um cemitério do Bonfim, que ficava lá perto de onde eu trabalhava. Ele falou assim: meia-noite você vai comigo. Eu falei: não, velho, não vai dar não, velho. Vai dar não. Nós vamos desenterrar um defunto. Falei: desenterrar defunto, meu. Deixa o cara quieto lá. Vou resolver o seu problema, você vai ser o meu propagador. Então o cara veio lá da Bahia, bicho poderoso, para resolver o problema. Eu falei: não, eu prefiro ficar sem a menina, porque se eu casasse com ela, talvez não tinha conhecido Mira, Zanuti de Oliveira e Oliveira, né? Então, graças a Deus, isso não aconteceu, está vendo? Então, querido, o que acontece? Deus estando presente, a coisa já fica complicada. Agora você vai procurar solução no diabo.
Por que Paulo levantou essa questão lá, amado, falando que miserável é o homem que só espera dessa vida? Porque tinha um grupo de pessoas que tinha infiltrado na igreja, certamente saduceus e tudo mais, que estava pregando entre o povo, não há ressurreição, não. Isso aí é um enviado do diabo. E quantas vezes as pessoas na igreja e tudo, não vou nessa igreja mais que pastor Valdemir, não. Valdemir, lá ninguém grita um aleluia, eu nunca vi um culto reteté ali naquele lugar. Não, pelo amor de Deus, eu nunca vi o pastor Valdemir fazer uma oração de poder. Oração de poder deles é entonação de voz e ênfase de Senhor meu Deus. Assim que eles falam. O pessoal fica até atemorizado. Gente, os tumultuadores de igreja, eles existem, estão infiltrados e tal. Tudo ao serviço do cão. Tudo ao serviço do cão. Começa, chega perto de você com aquela coisa e tal, buscando atrapalhar a obra do Senhor. Mas aí Paulo, por causa desses camaradas que eram realmente saduceus, ateus, Paulo fala, não há ressurreição de mortos? Porque ele pregava o Cristo ressurreto, né? Aí ele disse, se não há ressurreição, minha pregação é vã, e a fé de vocês também é vã. Se Jesus continua quietinho dentro do túmulo, vocês estão certíssimos. Os que vivem aqui e agora, se não há ressurreição, somos testemunha falsa de Deus, porque Deus ressuscitou Jesus, e a gente diz que não ressuscitou nada. Amado, o que dá sentido à nossa existência, à nossa vida, é um túmulo vazio em Jerusalém, é a ressurreição de Jesus. Por isso compensa você sair daqui do Parque São Basílio, ou você vem lá do Santinho, ou você vem do Borel, ou você vem de onde você for, para estar para ouvir a palavra de Deus, porque você está servindo um Deus vivo. E se você tiver uma graninha boa, pega um avião e vai para Israel para você ver um buraco vazio. É aqui que ele estava? Deu uma descansadinha aí, mas vazou, está vivo. Coitada das mulheres bondosas, piedosas, quebraram o porquinho, plef, tiraram o dinheirinho, tiraram lá as dracmas, não sei mais que dinheiro que tinha, juntou tudo, foram lá na loja lá, me dá mirra, me dá bálsamo, me dá aloés, me dá um perfume da Avon e tudo, porque eu não vou lá nós vamos dar um cheirinho no corpo dele. E vão para lá bem intencionadas. Quem sabe, né? A gente passa num cheirinho, dura mais um tempinho, mas quem vai tirar a pedra e tudo? E vão para lá. Aí chega lá, um anjo sentado em cima da pedra. E aí, meninas, tudo bem? Tudo bem, nada. Olha, o que está pegando? Pegando, que Jesus morreu e tal. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Amado, eu fico impressionado que nenhum dos discípulos de Jesus acreditou na sua ressurreição. Todo mundo vazou. Houve uma debandada geral. Porque se acreditasse, ele falou, eu vou ser morto na sexta, no domingo eu estarei ressurreto. Era para a galera estar toda lá na porta do túmulo lá do José. Daqui um pouquinho, não sei se tinha um relógio tão bonito quanto o meu, mas daqui um pouquinho, não é o sol, né? Daqui um pouquinho ele sai, vamos esperar, está quase na hora. Mas não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Mas mesmo assim, com essa incredulidade empedernida, Jesus aparece para as mulheres. As mulheres, o ser mais maravilhoso desse mundo, foi o primeiro a ver Jesus, hein? Que privilégio, hein? Mas voltou lá para contar, e é claro que os homens, que mulher fala demais, tem visão para tudo quanto é lado, não tem nada disso. Tal. Aí Jesus lança a incredulidade. Está todo mundo reunido no cenáculo e ele aparece.
Aí lá na praia faz um lanchinho, um sanduichinho bacana, o pessoal pescando, faz um cafezinho, toma com os discípulos, aparece para Tomé, que fala, não, se eu não tocar, eu não acredito, eu gosto demais de Tomé, porque eu também sempre fui muito cético, mas ele tocou no concreto, no tangível, no palpável, e viu, Deus meu e Senhor meu, ele naquele momento reconheceu a deidade de Jesus. Aí aparece para 40, depois aparece para 500 irmãos, e Paulo fala, tem um tanto vivo aí. E tem um detalhe que a gente não atenta, querido. Quando Jesus levantou do túmulo, diz a palavra de Deus que muitos que tinham morrido também levantaram e apareceu na cidade. A gente às vezes passa por cima disso, para você ver, não, foi tão forte a ressurreição dele, que os que estavam mortos há muito tempo levantou também e saiu. Depois eu não sei para onde que esses camaradas foi, lá no céu eu vou saber, e isso aí é assunto para outra pregação. Mas a verdade é o seguinte, o cerne, o sentido, o significado, o objetivo da nossa fé, o sentido da nossa existência, da nossa vida, está sobre a pessoa de Jesus. Ele é o núcleo. E nós somos elétrons que estamos gravitando em torno dele. Ele é a figura central. Fora de Jesus, a vida não há sentido algum. Você pode ter dinheiro, você pode ser bonito, capa de revista, você pode ter programa de televisão, você pode pegar o Elon Musk e ir visitar Marte, você tem dinheiro para isso, você pode fazer o que você quiser, meu irmão, mas a sua vida vai continuar sem objetivo, sem sentido, sem significado, porque Jesus traz significado e sentido, ponto final. Jesus faz sentido para você, querido? Para mim faz, é tudo. Eu gravito em torno dele, ele é o epicentro da minha fé, da minha existência, que seja da sua também. Vou parar, porque senão eu vou até 11h59. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer muito, 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 por cada uma vida que se encontra aqui, Senhor, agradecer porque o Senhor veio para trazer sentido para a nossa vida. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós iremos. Como o Senhor também tinha consciência plena disso, tu disse, antes de Abraão existisse eu sou. Depois em João, capítulo 10, tu diz, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. O Senhor tinha essa certeza, e o Senhor transmitiu para nós também essa certeza, porque nós estamos linkados no Senhor. Então nós sabemos que a nossa vida aqui é sofrimento, é luta, é dor, mas nós sabemos que quando nós fecharmos os nossos olhos, nós estaremos com o Senhor, Pai, para todo sempre, e nossas lágrimas serão enxugadas naquele grande dia. Louvado seja o teu nome, porque existe um túmulo vazio. Todos os outros fundadores de religião nesse mundo estão quietinhos, debaixo de 7 palmos de terra, mas em Jerusalém existe uma gruta vazia, porque o Senhor está vivo. Porque o Senhor está vivo, nós podemos acreditar no amanhã. Louvado seja o seu nome, Senhor. Nós te agradecemos por tudo no teu nome mesmo. Amém, amém, amém. Pastor Valdir? Não, é o outro. Pastor André, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, as suas canções, a sua mensagem, que falam tão genuinamente do amor de Deus e da salvação que há somente em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, pastor. Leamos o texto de declaração final. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito 2:14. É difícil ele vir aqui na igreja, eu obrigo ele a cantar assim, um certificado de garantia. Tem a ver, inclusive, com a mensagem. Ele acabou de pregar.
Rafael, o que você está fazendo aí que você não está na bateria? Vamos ficar de pé? Quem quiser dar uma balançadinha, sem exagero, balance, sem exagero. Vem se cantar comigo essa canção. Xinho, chega mais, meu irmão. Eu tô vendo que você tá muito tranquilo e a gente tá louvando aqui no Parque São Basílio. Aqui no Parque São Basílio. Sim, eu quero ver você cantar para o Revivalder. Eu sei que chegou esse dia, a nossa música é certificado e garantia. Que bom, que bom, que bom conhecer Jesus, ser liberto e andar em plena luz do dia. É como um oásis no meio do deserto, é ter um certificado de garantia. De novo! Que bom, que bom, que bom conhecer Jesus e ser liberto e andar em plena luz do dia. É como um oásis no meio do deserto, é ter um certificado de garantia. Vai, sim! Maravilha, ser uma nova criatura, fugir dessa loucura que o mundo nos impõe. É consumismo, falcatrua, violência, é tanta desavença. Quem é que se dispõe a dizer não e nadar contra a maré e abraçar a fé e crer no novo dia em que a justiça será realidade? Aos homens de boa vontade, somente alegria cantando. Quero ouvir! Que bom, que bom conhecer Jesus e ser liberto e andar em plena luz do dia. É como um oásis no meio do deserto, é ter um certificado de garantia. Que bom, que bom, que bom conhecer Jesus e ser liberto e andar em plena luz do dia. É como um oásis no meio do deserto, é ter um certificado de garantia. Que maravilha ser uma nova criatura, fugir dessa loucura que o mundo nos impõe. É consumismo, falcatrua, violência, é tanta desavença. Quem é que se dispõe a dizer não e nadar contra a maré e abraçar a fé e crer no novo dia em que a justiça será realidade? Aos homens de boa vontade, somente alegria cantando. Que bom, que bom, que bom conhecer Jesus e ser liberto e andar em plena luz do dia. É como um oásis no meio do deserto, é ter um certificado de garantia. É ter um certificado de garantia. É ter um certificado de garantia.